Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o Assassinato no Expresso do Oriente de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do projeto Lendo Agatha Christie em ordem cronológica aqui do canal, e se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, eu vou deixar a playlist nos cards aqui em cima. Este é um dos livros mais famosos de Agatha Christie. Quando se fala em Agatha Christie, é um dos primeiros que o pessoal menciona, junto com o E Não Sobrou Nenhum, o Assassinato de Roger Ackroyd. Definitivamente um dos mais populares, até em relação a adaptações. Já rolaram várias adaptações deste livro. Uma recente, né, que acabou de sair nos cinemas, na verdade está pra sair aqui no Brasil ainda, que só vai estrear no dia 30 de novembro. Eu me enganei, porque a estreia lá fora foi no comecinho do mês, então ainda não assisti o filme, vou assistir na próxima semana e daí conto pra vocês depois o que eu achei da nova adaptação. Mas bora lá, então em relação ao livro Assassinato no Expresso do Oriente, que no meu caso foi, acho que a terceira releitura, a última tinha sido em 2010, é daqueles livros impossíveis de esquecer, então assim eu sabia o final, sabia o que ia acontecer, só tinha esquecido alguns detalhes ali pelo meio do caminho, mas ainda assim foi uma experiência maravilhosa de leitura. Aqui a gente tem um crime no Expresso do Oriente. No começo do livro, Hercule Poirot está saindo de nada menos que Alepo. Na época totalmente diferente de hoje em dia, né, que a cidade agora está destruída. Mas enfim, então ele foi lá prestar um serviço e ele está saindo de lá, vai passar um tempo, pretendia na verdade passar um tempo em Istambul, só que não consegue porque um crime, um caso, o chama urgente à Inglaterra. Então ele precisa pegar de última hora o Expresso do Oriente. Ele mal consegue embarcar, mas consegue, e ele está lá no meio com várias pessoas de diferentes nacionalidades, ele próprio, né, um belga, um grupo de personagens bem distintos, de diferentes nacionalidades e diferentes classes sociais. O problema é que o trem vai passar por uma nevasca e ele vai ficar parado por muito tempo, então a viagem é interrompida e eles ficam presos ali no meio do nada, com neve por todos os lados, e um crime foi cometido, ou seja, o assassino está ali entre eles, e por sorte o Hercule Poirot está no trem, então ele vai investigar junto lá com o seu amigo da companhia do trem e um médico a bordo. O interessante é que na época que a Agatha Christie escreveu, tinha acontecido também uma nevasca que tinha deixado um Expresso do Oriente, pouco tempo antes no caso, né, uns anos antes, que tinha deixado o Expresso do Oriente parado por 6 dias. A própria Agatha fez viagem no Expresso do Oriente e ficou 24 horas parado por conta de chuvas, algo do tipo. Então ela também ficou no trem e ela observava as pessoas, inclusive uma dessas pessoas que ela própria observou serviu de inspiração para uma das personagens do livro, que é a Mrs. Hubbard, a norte-americana, falastrona, que não para de falar sobre família e falar sobre tudo, reclamar e conversar, a mais amigável do trem. Então aqui a gente tem várias personalidades distintas, pessoas da aristocracia, pessoas caladas, só que todas elas vão precisar passar por um longo interrogatório. E aí fica a questão, como resolver este crime, um crime que aparentemente possui muitas incongruências, várias pistas que parecem levar a lugar nenhum. Poirot estava justamente na cabine ao lado do morto, então ele próprio tem algumas pistas que ele escutou, coisas que ele não deveria ter escutado, mas quanto mais ele junta as coisas, mais estranho lhe parece. E é um desafio também para o leitor, é um dos quebra-cabeças mais legais de Agatha Christie, um dos que você fica tentando adivinhar o final. Desde sempre esse foi um dos que mais se destacou assim em relação a Agatha Christie para mim, e nessa leitura eu pude comprovar por quê. A Agatha aqui está super afiada nas pistas, na engenhosidade do crime, em tentar fazer o leitor se confundir ali no meio, mas ao mesmo tempo passar várias pistas, porque as pistas estão aqui. É possível sim você conseguir desvendar. É um dos casos mais surpreendentes. Também eu sei que tem pessoas que não gostam muito da solução do crime e outras amam. Eu estou no grupo das que amam, então já vi algumas pessoas falando que acham absurdo e tudo mais, mas gente, eu acho que a Agatha consegue sim tornar convincente o que acontece aqui, e eu acho simplesmente um deleite. De histórias de detetives, é uma das melhores, no quesito de investigação, interrogatórios, no fato de que eles não podem pegar de fontes externas, assim, por exemplo, investigar a vida pregressa ali com a ajuda da polícia, porque eles estão presos e isolados. A única coisa que serve à investigação é o interrogatório, é tentar desvendar as mentiras, o que está ali no meio apenas para enganar, quais são as mentiras significativas no caso, o que tem relação com o crime, o que não tem. E a forma como o Poirot consegue desvendar tudo, porque sim, ele desvenda, tá? Isso não é spoiler. A forma como ele consegue montar tudo e nos explicar tudo, eu acho simplesmente genial, porque aos poucos, ao longo do livro, ele já vai fornecendo algumas coisas que ele descobre Em relação a palpites que ele dá, alguns ele joga o palpite mesmo pra ver se tá certo e pega a pessoa na mentira. Eu acho simplesmente sensacional. Agora eu vou passar para aquela parte de spoilers do vídeo pra gente conversar um pouco mais livremente. Se você ainda não leu, eu vou deixar aqui embaixo o momento em que você pode pular
e ficar livre dos spoilers. Mas por favor, não caia em tentação, porque a melhor coisa do mundo é você ler O Assassinato no Expresso do Oriente sem saber o final. O que eu posso dizer agora em relação a essa releitura é que as pistas estão todas aqui. Eu acho incrível como a Agatha solta algumas informações que nós de cara não percebemos tanto, mas que fazem todo sentido em relação ao que o Poirot consegue ver e deduzir a partir daquilo. E geralmente quando a gente está lendo, né, e ainda não sabe, a gente deixa passar. Então nessa minha releitura eu não posso dizer pra vocês quais seriam as minhas suspeitas, nem nada disso, porque eu já sabia tudo o que ia acontecer e eu não lembro exatamente da minha primeira experiência, faz muitos anos que eu li. Antes da metade do livro já fica bem claro o motivo do assassinato, e quando as coisas vão acontecendo, assim, quando a gente vai percebendo algumas ligações das pessoas que estão ali com a família da menina que foi assassinada alguns anos antes, soa aqueles sininhos da coincidência. Como seria possível justamente esse homem estar lá? Mas logo de cara a gente já sabe que aquela princesa Dragomirov, acho que é esse o nome dela, o envolvimento dela com a família. E também sabemos do envolvimento de outra pessoa, né, que é o McQueen, se eu não me engano, que é filho do promotor que trabalhou no caso. Então isso já fica assim muita coincidência envolvida. E aos poucos, quando a gente percebe que todo mundo lá basicamente tem uma ligação com o caso, nesse momento já é bem fácil desvendar, descobrir o que está por trás. Porque uma coincidência não seria levada a esses extremos, obviamente. Então a coisa mais clara do mundo é que não seria uma coincidência exatamente que todos estariam envolvidos. Então eu acho que naquela parte em que o Poirot começa a mostrar qual é a ligação de cada um, que aí já é mais próximo ao final, fica bem claro. Eu nem tenho tanto a dizer pra vocês nessa parte de spoilers, porque como eu falei, né, eu já tinha lido, então dessa vez foi aquela leitura mais aberta, não tinha suspeitas nem nada. Mas ainda assim eu quis colocar aqui no vídeo pra perguntar a vocês aqui embaixo quais foram as suspeitas, o que vocês acharam do caso, se vocês já estavam desconfiando, porque em determinados momentos a gente vê as pistas aqui, né, aquela conversa que o Poirot escuta no começo, até na parte das perfurações, das facadas que o morto recebeu, que foram 12, daí a gente para pra perceber quantos passageiros tem ali no vagão, e que essas facadas foram desferidas provavelmente por pessoas diferentes, porque isso fica tão claro assim na avaliação do médico. Então assim, eu acho que quando a gente já sabe, fica tão claro ali qual poderia ser a solução, por exemplo, especialmente quando a gente percebe algumas pessoas já ligadas ao crime, né? E não demora tanto assim pra gente perceber, nem todo mundo, né? Todo mundo só fica mais claro próximo ao final. Mas ainda assim, eu acho que quando você lê com outros olhos, né, sempre é mais fácil, eu tenho que admitir isso. Eu amei, por exemplo, a parte em que o Poirot coloca lá todos os suspeitos, os prós e os contras. Aqui tem um mapa, né, do vagão, e a gente toda hora voltava para esse mapa para ver exatamente onde cada um estava no momento do crime, então isso é legal também, a gente vai participando da investigação. Enfim, é um livro super rápido de ler, aquele tipo de livro que você fica, né, cada vez mais curioso, especialmente na reta final. Incrível que mesmo numa releitura prende a atenção. Aqui a gente tem um Poirot viajando sozinho, claro, né, eu acho que eu mencionei, não temos o Hustings, que nós estamos bem acostumados, quem está lendo, por exemplo, em ordem cronológica, o Hustings muitas vezes está ao lado do Poirot, pelo menos nesse início. Mas depois não é bem assim, depois ele fica mais ausente e o Poirot aparece mais sozinho ou com outros personagens o ajudando. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você leu O Assassinato no Expresso do Oriente, deixa aqui embaixo sua opinião sobre o livro. E mais pra frente a gente conversa um pouco mais sobre a nova adaptação, assim que eu assistir. Quem está acompanhando o projeto sabe que nós estamos lendo em ordem cronológica. Eu acho que eu nem mencionei nesse vídeo, mas O Assassinato no Expresso do Oriente foi publicado originalmente em 1934. Então nós estamos no ano 1934, nas obras de Agatha Christie. E se você conferir a lista de obras que eu deixo em ordem cronológica aqui embaixo no box de informações, vai perceber que a próxima para dezembro seria O Mistério de Leadersdale. Só que este livro não foi publicado no Brasil, então eu não tenho a intenção de colocá-lo aqui no projeto. Eu pretendo ler sim, porque eu tenho o e-book, né? Eu tenho ele no meu Kindle, que eu comprei na Amazon, só que em inglês. Mas como ele não foi publicado no Brasil e eu quero ler estes livros com vocês, eu acho que ficaria meio ruim, já que quase ninguém leria, só tem o livro em book em inglês. Então nós vamos passar para o próximo da lista, que é o livro Por que Não Pediram a Evans? É uma pergunta. Eu lembro de ter lido este livro e adorado na época. Ele não é com nenhum dos detetives principais, mas eu lembro de ter amado essa história há vários anos. E o engraçado é que eu não lembro absolutamente nada dessa história. Sei que uma pessoa na beira da morte vai, as suas últimas palavras são por que não pediram a Evans. E são dois jovens, o Bob e a Frances, que vão tentar desvendar este crime. Eu
lembro de ter achado super divertido e muito legal. Então eu tô bem empolgada pra fazer essa releitura agora no mês de dezembro, e nós deixamos o vídeo marcado sobre ela para o dia 26 de dezembro, que é uma terça-feira. E é isso, já deixo aqui o convite a todos que queiram também nos acompanhar nesta leitura. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Vou deixar a playlist do projeto Agatha Christie aqui ao lado. Beijos e até a próxima!